Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Temos acesso muito fácil à dimensão do momento presente. O acesso fácil se dá pela percepção sensorial, pela consciência alerta, pela percepção da respiração e pela consciência do corpo interior. Em relação ao corpo, eu às vezes o chamo de portal para a presença. É claro que a respiração e a consciência do corpo interior estão intimamente relacionadas. Elas quase se fundem em uma só. Como você já deve saber, geralmente recomendo começar com as mãos quando se trata de pessoas que nunca experimentaram a consciência do corpo interior. Isso pode ser feito com pessoas que você conhece e que não estão particularmente abertas a qualquer outra coisa, apenas focar nas mãos. Isso funciona muito bem, pois não é algo muito espiritual. Ninguém deveria se opor a isso e dizer: eu não gosto dessas coisas espirituais. Apenas suas mãos, e é isso. Isso funciona com pessoas que, de outra forma, não têm ideia do que você está falando. Peça para elas fecharem os olhos e suas mãos ainda estão lá. Sim, como você sabe? Eles podem perguntar: você não está tocando nada. Bem, eu posso senti-las, você responde. Pode levar um tempo até que eles consigam perceber, porque podem estar tão presos em suas cabeças que não conseguem chamar sua atenção para o corpo. Em algum momento você pode dizer: as crianças provavelmente conseguem fazer isso rapidamente. Elas conseguem sentir suas mãos. Ah, bem, se você pode sentir suas mãos, talvez também possa sentir os seus pés. E eles podem dizer: ok, então. E gradualmente você direciona a atenção para o restante do corpo. Esse é um ponto de entrada. Outro é começar com a respiração consciente. Embora eu não forneça muitas técnicas, isso é o mais próximo que chegamos de uma técnica. Começar com a respiração consciente. Agora, você deve saber que essa é apenas uma parte que às vezes eu recomendo incluir diariamente em sua vida diária. De vez em quando, respire conscientemente para interromper o fluxo incessante de pensamentos, mesmo que seja apenas por 5 segundos. 2 respirações conscientes são ainda melhores, mas esse não é o foco principal agora. Comece com o peito em vez das mãos e respire conscientemente, sem exagerar. Será um pouco mais profundo do que a respiração normal. A maneira mais rápida é fazer a respiração abdominal enquanto inspira. Sinta que o ar está indo até o seu abdômen. Na realidade, o ar não entra completamente no abdômen. Mas o que é essencial é a sua atenção consciente que segue a respiração. Quando o ar chega ao abdômen, ele se eleva ligeiramente, pois o abdômen está preenchido com ar. Não literalmente, mas é assim que parece. Espero que você não esteja com o abdômen cheio de ar. Parece assim, mas é realmente uma energia que provavelmente você nunca notou antes, pois sua atenção não estava focada lá. Portanto, escreva, por assim dizer, sua atenção está diretamente na sua respiração enquanto você inspira. Em seguida, quando o ar está no abdômen e você sente que está cheio, segure por alguns segundos. Pode ser 3 segundos ou até mesmo 5, antes de começar a expirar novamente. Quando chega ao final da expiração,
faça uma breve pausa antes de começar a inspirar novamente. Esse movimento de pausa é muito tranquilo. É basicamente como se você tivesse morrido. É uma pequena morte em miniatura, porque cada expiração é uma pequena morte. Em seguida, o início da inspiração, você nasce de novo e você cresce, alcança a maturidade. A barriga está cheia e então você começa a declinar novamente. Portanto, o final da expiração também é apenas uma pequena pausa para perceber o fim da expiração. Há um momento de silêncio, um ponto em que a inspiração ainda não começou. E então, você inspira novamente. Enquanto você segura no abdômen, você pode sentir a energia se espalhando dali para outras partes do corpo. Existe um ponto energético que, acredito, em japonês é chamado de hara. Às vezes é usado no Zen. É a partir daí que a palavra harakiri deve ter surgido. Mas não vamos entrar nisso. Hara refere-se à barriga. E quando você sente isso, é fácil perceber a energia se espalhando para as pernas e para o resto do seu corpo. E esse é o ponto energético. Com algumas respirações abdominais, você está no corpo e fora da sua mente, no bom sentido. Você está fora da sua mente e eu agradeço isso como um elogio. Especialmente quando você está sendo atormentado por pensamentos fúteis, talvez até mesmo pensamentos destrutivos e negativos que levam à infelicidade. E você percebe que esses pensamentos são inúteis, destrutivos e induzem à felicidade. Então você reconhece que eles não têm nenhum propósito. Aplicando-se à maioria dos pensamentos que surgem quando você está deitado na cama, entre meia-noite e 6 ou 7 da manhã, acordando lá. Quase qualquer pensamento que ocorra durante esse período é considerado fútil. A menos que você tenha um insight maravilhoso e incrível, que ocorre raramente. Especialmente se você começar pelo corpo. Mas principalmente, as pessoas são atormentadas por pensamentos em suas mentes. É preciso ter pelo menos um mínimo de consciência para saber que você não quer esses pensamentos. Se você não sabe que não quer esses pensamentos, significa que você está tão identificado com os pensamentos que nem está presente. Espiritualmente falando, você está dormindo ou inconsciente, como costumamos chamar. Quando você está tão completamente identificado, seus pensamentos se tornam sua realidade e não há mais nada. Seus pensamentos ocupam o lugar onde você deveria estar. E isso é como ser possuído por formações mentais, como pequenos gremlins que vivem dentro de você. Portanto, você precisa ter um mínimo de consciência para saber que esses pensamentos são inúteis e que você não os quer. No entanto, você não pode simplesmente empurrá-los ou tentar suprimi-los, pois isso só os fortalecerá e pode até criar um outro conjunto de pensamentos que entra em conflito com um conjunto de pensamentos que você não deseja. Eliminar o pensamento através da força de vontade também não é uma boa ideia, pois não funciona, exceto por um curto período de tempo. Estamos prendendo a respiração. Vamos dizer que você tem uma forte energia yang no seu corpo e você tenta parar de pensar. Está acontecendo, não estou pensando. Mas em algum momento você precisa se soltar novamente e é como tirar a tampa de uma panela de pressão. E, ocasionalmente, você acaba pensando ainda mais do que antes. Então você precisa fazer isso de novo. E isso pode prejudicar o seu corpo
se você fizer com muita frequência. Portanto, esse tipo de abordagem não funciona. Então, em vez de lutar contra os pensamentos, simplesmente desvie sua atenção deles. Você não está brigando com eles, mas, inicialmente, precisa redirecionar sua atenção para outro lugar, e esse lugar é o corpo interior. Para que você não lute contra os pensamentos, os pais costumam ser hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles próprios não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está, predominantemente em casa, é o principal ensinamento. Acaba de ser publicado um livro sobre educação, sobre parentalidade, chamado Paternidade com Presença, escrito por Susan Hidleman. Isso pode ser útil e eu acredito que seja um bom livro. Eu escrevi as 4 palavras para ele. Pode haver outro livro sobre paternidade em um ano, mas isso já pode te ajudar. Eu recomendo. Eu escrevi um pouco sobre paternidade em um novo mundo, mas poderiam ser escritos muitos volumes sobre isso. Talvez eu não seja a pessoa mais qualificada, porque nunca fui pai, mas conversamos sobre isso. Falamos sobre ser desafiados todos os dias e permanecer na presença e assim por diante. O principal, muitas vezes, tem havido algumas perguntas aqui também, perguntas escritas, sobre como criar os filhos conscientemente e o que fazer. Qual é a principal coisa a fazer para criar os filhos conscientemente? O que fazemos? O principal é o seu próprio estado de consciência em casa. Esse é sempre o principal ensinamento. Muitas vezes há uma discrepância entre o que os pais ensinam verbalmente aos filhos e como eles se comportam em casa e seu estado de consciência. E os filhos sabem disso. Eles podem sentir que os pais são frequentemente hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles mesmos não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está predominantemente em casa é o principal ensinamento. Para poder, mencionei em Um Novo Mundo, por exemplo, dar toda a atenção ao seu filho quando estiver ouvindo a criança, e nem sempre igualar a atenção com algum tipo de coisa que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer. É assim que muitos pais se relacionam com os filhos. Sempre que eles dão atenção, eles dizem: "Ei, não faça isso!" Ou, "Ei, você deveria fazer aquela outra coisa." Todo o ambiente doméstico parece consistir em parar para fazer alguma coisa ou fazer algo que não está sendo feito. É só assim a atenção flui para a criança. Porém, falta a presença, falta o reconhecimento do ser da criança. Toda a família é dominada pelo fazer, tanto o fazer mental quanto o fazer físico. No fazer, o ser é completamente negligenciado. Nunca é reconhecida totalmente a presença da criança. Os pais não veem realmente a criança. E profundamente a criança pode sentir que algo essencial está faltando. O que surge na criança é um desconforto, uma sensação de falta e até mesmo alguma raiva. Às vezes, em relação aos pais, essa raiva se manifesta quando atingem a adolescência, por algum motivo aparentemente inexplicável. O adolescente fica com raiva dos pais e diz: "O que aconteceu com essa casa? Você pode se transformar nesse monstro." E muitas vezes esse é o caso. Agora, não se culpe, mas é comum que, por anos, a criança não tenha sido reconhecida, e isso significa que a criança não se sentiu vista pelos pais. Isso é quase como ser privada de amor verdadeiro,
que é a atenção, e não o amor condicional, que geralmente está ligado ao fazer ou não fazer. Essa falta é vital e realmente traz muitos conflitos entre a criança e os pais, especialmente quando eles crescem e entram na adolescência. Quando você se relaciona com a criança, você pode ser totalmente você mesmo. Pode estar em sua essência o máximo possível. Isso inclui períodos em que você não está falando sobre o que ele ou ela deveria estar fazendo ou não deveria estar fazendo, mas apenas dando a sua atenção. Você olha ou ouve o que eles têm a dizer, ou você olha ou faz perguntas e então você ouve. E às vezes pode ser apenas a atenção incondicional. Mesmo que seja por breves momentos, apenas olhando para a criança. Isso é tudo o que muda e traz um campo de energia para viver plenamente e se relacionar com o mundo ao seu redor. E não mais, todo o resto é secundário. O que você diz para a criança e assim por diante é tudo secundário. Embora haja coisas que você possa dizer que também são úteis, eu falei algumas vezes sobre o corpo de dor em crianças, quando ele começa a se manifestar para chamar a atenção. Depois que isso acontece, algumas crianças têm acessos de raiva ou ficam emburradas e com abstinência. Isso é como as crianças já experimentam a dor, ataques corporais, alguns mais agudos do que outros. Então eu recomendo que, depois que isso tenha diminuído, talvez no próximo dia ou algumas horas depois, você pergunte o que a criança sentiu quando aquilo aconteceu, o que surgiu quando ela começou a gritar, ou talvez até peça para fazer um desenho do que é essa coisa que a raiva falou. Isso é principalmente para crianças mais novas, porque pintar uma imagem disso cria alguma consciência e cria algum espaço ao redor. Então, na próxima vez que aparecer, você pode simplesmente reconhecer isso e dizer: ah, isso é de novo, não é? E escutar. Você não está tentando parar o corpo de dor. Você está tentando ajudar a criança a se conscientizar disso. E você pode começar com isso quando eles tiverem 4 ou 5 anos de idade. Isso é muito útil. Criar crianças é um desafio incrível e todos os pais cometem erros. Isso é inevitável. Mas pelo menos o seu filho tem a sorte de ter você, porque você está se esforçando para criá-lo conscientemente. Isso é uma coisa nova que está surgindo para mais seres humanos agora, que realmente estão se tornando pais conscientes. E isso é uma coisa maravilhosa na minha geração. Ninguém tinha pais conscientes, pelo menos ninguém que eu conhecia. Todos os pais eram muito inconscientes e totalmente dominados pelo ego. Eles apenas reproduziam a mesma educação que eles próprios receberam e infligiam aos seus filhos. Não houve nenhuma mudança. Pais conscientes são algo relativamente recente. Embora possa ter havido exceções no passado, elas sempre foram exceções. E eu nunca os conheci. E certamente, meus pais não estavam conscientes. Eles eram tão inconscientes quanto todos os outros, presos em seu próprio ego. Havia uma disfunção constante e não era um ambiente agradável. E não há ninguém para culpar. Foi assim que me criaram de acordo com o seu estado de consciência, e isso é tudo.